Paz e bem, meus irmãos e minhas irmãs. Estamos no primeiro sábado do mês de janeiro, dia 3 de janeiro. Hoje o nosso evangelho é retirado do livro de João, capítulo 1, versículos de 29 a 34. No dia seguinte, vendo Jesus que se aproximava, disse João: Eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Foi dele que eu vos falei. Aquele que existia antes de mim passou à minha frente. Eu não o conhecia. E se eu batizei com água, é para que ele fosse manifestado a todo Israel. Eu não o conhecia, mas aquele que me enviou a batizar disse: Aquele a quem vires descer o Espírito e permanecer, é este que batiza no Espírito Santo. E isto eu vi e dou testemunho. Este é o Filho de Deus. Palavra da salvação. Meus irmãos, minhas irmãs, estamos no terceiro dia do ano de 2026. E uma nova janela de esperança e de desafios fora aberta para mim e para você. Mas a nossa confiança ainda consiste em que o Senhor caminha conosco. O Senhor nos abençoou nesse primeiro dia do ano e o Senhor nos prometeu que Ele caminharia conosco todos os dias, nos grandes cenários que forem surgir de desafios diante de cada um de nós. E é nesta caminhada que eu e você devemos ir progredindo o nosso conhecimento sobre Jesus de Nazaré, porque parar é retroceder, e a fé não é uma realidade estática, mas é algo que vai exigir de mim e de você disciplina, principalmente em observar, guardar e praticar os meios de crescimento espiritual. A oração pessoal, a leitura diária da Palavra de Deus, a vida sacramental, isso é, participar da sua comunidade cristã, e tudo isso com um coração devoto e obediente à Palavra, de modo que 24 horas por dia a nossa vida está sob a mão poderosa do Senhor. Na primeira leitura de hoje, da primeira carta de São João, nós encontramos ele também refletindo sobre a capacidade de cada um de nós de reconhecermos naquele pequeno menino de Belém a divindade, de que ele é o Filho de Deus. E somente o Espírito do Senhor pode conceder a mim e a você essa capacidade de reconhecermos aquele menino de Belém como Filho de Deus. Foi por meio do Espírito que Maria concebeu. Foi por meio do Espírito que Jesus levou também a sua vida. De tal modo que somente por meio do Espírito eu e você podemos ver a Deus e também vermos a Jesus, já que eles são consubstanciais, o Pai e o Filho. Por isso João vai dizer que nós ainda não temos plena consciência e nem conhecemos tudo aquilo que o Senhor pode se manifestar a cada um de nós no transcorrer da nossa vida. Mas quando nós não reconhecemos mais a divindade de Jesus, a luz daquele menino que veio de Belém, então nós ficamos envolvidos pelas trevas. E por meio das trevas, nós também vamos nos desviando cada vez mais do caminho do Senhor. Por isso o apóstolo João, na primeira leitura, vai refletir justamente sobre isso. Aquele que conheceu a luz já não peca. Ou se peca, tem peso de consciência. Aquele que conheceu a luz não se torna um homem perfeito, não se torna um homem coerente. Mas aquele que conheceu a luz, ele se coloca nesse processo de conversão permanente, de buscar sempre progredir, sempre buscar o Senhor. Por isso o apóstolo vai dizer, quando Deus manifestar para cada um de nós o mistério do seu Filho, então sim nós compreenderemos que nós somos filhos adotivos do Pai, que nós somos filhos e membros de uma grande família onde Deus é o nosso Pai, e nos irmanamos em Jesus, e a luz e a verdade habitará em nós, não para ser imposta a ninguém, mas para ser proposta por meio de testemunhos. Por isso o evangelho de hoje vai falar do testemunho de João. João confessou e não negou. João testemunhou. João viu Jesus se aproximando dele. E é João que vai dizer uma palavra que a igreja depois tomou para si. Eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. E João vai dizer 2 vezes, eu não o conhecia.
João sabia que Jesus era primo dele. João havia crescido com Jesus, mas ele ainda não conhecia, ele não sabia, ainda não havia sido manifestado para ele esse mistério de Jesus. Por isso ele vai dizer: eis o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo. Eu não o conhecia. E é dele que eu vos disse: aquele que vivia antes de mim, ele passou depois de mim. Eu não o conhecia. Mas aquele que me enviou a batizar, e eu vim batizar com água, para que ele fosse manifestado a todo Israel, mas eu não o conhecia. Mas aquele que me enviou a batizar, ele me disse: aquele em quem você vires o Espírito descer e permanecer, é este que batiza no Espírito Santo. Eu não o conhecia, mas o próprio Pai desvelou o mistério de Jesus para João. João começa a compreender o mistério de Jesus porque o Pai manifestou a ele esse desejo, ou essa glória, ou essa glorificação do Filho. Por isso Jesus, na oração chamada oração sacerdotal, vai dizer: eu te louvo, ó Pai, porque ocultastes essas coisas aos sábios e a revelaste aos pequeninos. E ninguém conhece o Filho a não ser o Pai, e ninguém conhece o Pai a não ser o Filho, e aquele a quem o Filho quiser revelar. O Pai nos leva a Jesus, nos revela o mistério de Jesus, Jesus nos revela o mistério do Pai, e com João também nós podemos dizer: eis o Cordeiro de Deus, eis aquele que tira o pecado do mundo. De tal modo que este é um caminho de progresso espiritual. Esta é a minha peregrinação e esta é a sua peregrinação, onde paulatinamente nós vamos progredindo, vamos buscando conhecer cada vez mais o Senhor, de modo que não basta conhecer somente a Sagrada Escritura, não basta conhecer somente a doutrina, mas é preciso ter olhos do Espírito para poder vislumbrar e compreender o mistério de Jesus de Nazaré, realidade que somente o Pai pode fazer. Quando o Pai, Jesus vai dizer isso muito claramente: quando o Pai vos atrair a mim, então todos virão a mim e eu não perderei nenhum daqueles que o Pai me deu. Porque é o Pai que nos leva a Jesus, é o Pai que nos entrega a Jesus. O que cabe a mim e a você é termos olhos do Espírito, coração capaz de sentir, olhos capazes de enxergar, ouvidos capazes de compreender o grande mistério de Deus, até o dia da manifestação plena do Senhor Jesus em nossa história e em nossa vida. Que esta caminhada desse ano seja abençoada e que seja guiada por esta estrela de Belém. E que cada um, mesmo nas dificuldades de compreender o mistério de Jesus, não desista e nem desanime, porque cada dia eu e você somos chamados a progredir no nosso conhecimento sobre Jesus de Nazaré. Um grande fraterno abraço para todos, paz e bem. Até amanhã, se Deus quiser.